Enquanto todo mundo em Avatar tentava salvar o mundo, Zuko estava tentando descobrir quem ele era. E talvez seja exatamente por isso que ele se tornou o personagem mais humano da série. Porque a história dele não é sobre poderes, não é sobre destino, nem sobre vencer batalhas. É sobre identidade, aprovação, sobre dor e sobre perceber que você passou a vida inteira tentando ser alguém que nunca quis ser. Zuko começa Avatar como antagonista, movido por raiva e obsessão, mas termina como alguém completamente diferente. E o mais importante é que essa transformação não acontece por causa da força, ela acontece por causa do sofrimento. No início de Avatar, Zuko acredita que existe uma única forma de recuperar sua honra, capturando o Avatar. Esse objetivo consome completamente a vida dele. Tudo gira em torno disso, cada decisão, cada batalha e cada obsessão. Mas existe um detalhe importante aqui. Zuko nunca define o que significa a honra, porque aquela ideia nunca foi dele. Ela foi criada pelo seu pai, o Senhor do Fogo, Ozai. Um homem que ensinou que o valor depende de poder, que o amor depende de obediência e que fraqueza merece punição. A cicatriz no rosto de Zuko representa exatamente isso. Não é só uma marca física, é a materialização da rejeição, a prova permanente de que ele falhou diante do próprio pai. Existe um conceito do existencialismo chamado má-fé. Filósofos como Jean-Paul Sartre usam essa ideia para falar sobre pessoas que vivem segundo papéis impostos pelos outros. Pessoas que deixam de construir a própria identidade e passam a existir para atender apenas às expectativas externas. E é exatamente isso que acontece com Zuko. Ele não sabe quem ele é, só sabe quem esperam que ele seja. E então surge Iroh, o único personagem que enxerga o Zuko além da raiva. Enquanto Ozai ensina a dominação, Iroh ensina o equilíbrio. Enquanto Ozai usa o medo, Iroh usa a compreensão. E é aqui que começa o verdadeiro conflito do personagem, porque Zuko começa a perceber uma coisa extremamente dolorosa. Talvez ele esteja perseguindo o objetivo errado. Iroh representa quase perfeitamente ideias do estoicismo, uma filosofia defendida por pensadores como Marco Aurélio e Epiteto. O estoicismo diz que a paz não vem do controle do mundo, vem do controle de si mesmo. E Iroh tenta ensinar isso o tempo inteiro, que a honra não é algo que outras pessoas entregam, é algo construído pelas próprias ações. Mas Zuko ainda não consegue entender isso, porque ele continua emocionalmente preso à necessidade de aprovação. E então acontece o momento mais importante da jornada dele. Zuko finalmente consegue o que ele sempre quis. Ele retorna para casa, recupera a honra, recebe a aprovação do pai e se torna o príncipe novamente. Mesmo assim, ele continua vazio. Essa é uma das partes mais brilhantes da escrita de Avatar, porque a série mostra que o problema nunca foi externo. O problema era interno. Friedrich Nietzsche dizia que o sofrimento pode destruir uma identidade antiga para abrir espaço para uma nova. E é exatamente isso que acontece aqui. Zuko entra em colapso porque percebe uma verdade brutal. Ele passou a vida inteira perseguindo uma mentira. A honra que ele tanto queria nunca resolveria o vazio dentro dele, porque aquele vazio vinha da falta de identidade. Então, finalmente, uma virada acontece. Pela primeira vez na vida, Zuko toma uma decisão por conta própria. Não pelo pai, não pela nação do fogo, não pela honra, mas pela consciência. E repara como a série faz questão de tornar essa redenção difícil. Ninguém confia nele, ninguém aceita ele imediatamente, porque redenção de verdade não vem por meio de um discurso. Ela acontece através de ações repetidas. Aristóteles dizia que virtude é prática. Você se torna justo praticando justiça, corajoso praticando coragem, e bom através das próprias escolhas. Zuko finalmente entende isso. Ele para de buscar validação e começa a construir caráter. No final da série, Zuko ainda carrega suas cicatrizes, ainda sente raiva e ainda possui culpa. Mas agora existe uma diferença fundamental. Ele escolhe quem quer ser. E talvez seja exatamente por isso que ele se transforma num personagem completamente humano nessa série. Porque no fundo, quase todo mundo entende o Zuko. O medo de não ser suficiente, a necessidade de aprovação, a sensação de estar perdido, o conflito interno entre quem você é e quem esperam que você seja. A jornada dele nunca foi sobre encontrar a honra, foi sobre descobrir que ela nunca esteve nas mãos do seu pai. E talvez seja por isso que a história dele continua sendo uma das melhores jornadas de redenção já feitas na ficção.
Porque o Zuko não venceu quando ele derrotou os próprios inimigos. Ele venceu quando ele deixou de ser prisioneiro da própria identidade. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se vocês curtiram o conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam e deem like no vídeo para me motivar a trazer mais conteúdo para vocês. E um grande abraço para vocês do seu amigo, Senhor Presságio. Tchau, tchau. Até a próxima.